Em nome de Jesus, versos 1 em diante. A excelência da união fraternal. Salmo 133, verso 1 em diante. Você que achou, diga amém. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Senhor, te agradecemos pela sua palavra linda. Te pedimos que o Senhor esteja aplicando em nossos corações nesta manhã desse dia, no nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém, Senhor. Podem sentar, irmãos, no nome de Jesus. Quando nós particularmente lemos esse texto, nós chegamos a um denominador comum. A vontade do coração de Deus é que os seres humanos estejam unidos, é que os cristãos estejam unidos no mesmo propósito do coração: adorar, exaltar, glorificar o nome do nosso Deus acima de todas as coisas. Deus lutara, irmãos, com um homem que é consciente, para que pudesse estabelecer uma aliança, um pacto com esse homem desde sua criação, mas Deus não conseguira. Deus, queridos irmãos, estabelecera por sua vez diversas dispensações, sendo a primeira a dispensação da inocência, a segunda a dispensação da consciência, a terceira a dispensação do governo humano, a quarta a dispensação patriarcal e a quinta a dispensação da lei. Contudo, irmãos, diante dessas 5 dispensações, Deus, por sua vez, ele estabelece lei, ele tenta corrigir o homem, ele tenta, na verdade, levar o homem a obedecer a Deus, levar o homem, irmãos, a querer, por sua vez, exaltar, glorificar o seu nome, dar primazia a ele. Mas o homem sempre desobedece, o homem sempre está fora dos planos de Deus. Logo Deus começa, irmãos, por sua vez, impetrar isso sobre a vida do ser humano, quando ele, na verdade, vê alguns jovens debochando de um dos seus servos. Ele vê, na verdade, os jovens vendo o profeta Eliseu passando, e o profeta Eliseu, irmãos, eu sou um pouquinho parecido com o profeta Eliseu, porque ele era careca, ele era calvo, e os jovens, na verdade, irmãos, ele diz: e aí, calvo? E aí, careca? Tudo bom, careca? O profeta olha para eles e vê, na verdade, que aqueles jovens estão o quê? Faltando com respeito. E, por sua vez, a manifestação de Deus vem cobrando daqueles jovens, irmãos. A terra se abre e engole todos aqueles jovens, por causa, na verdade, da falta de respeito daqueles jovens para com o profeta Eliseu. Deus faz com que a terra se abre. Deus faz com que, irmãos, o ser humano ele seja engolido pela terra. Deus faz, irmãos, fogo descer, saraiva descer do céu. Deus se arrepende de ter criado o ser humano, irmãos. Deus estabelece, irmãos, por
Jesus Cristo morreu em remissão dos nossos pecados, irmãos. E Jesus Cristo, particularmente quando morrer, quando ele entregar o seu Espírito, a Bíblia diz, imediatamente o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Deixou de ser dispensação da lei para ser dispensação da graça. Contudo, eu e você, nós temos uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros. Que responsabilidade é essa, pastor? Levantar o altar de nossa casa. A responsabilidade que nós temos, irmãos, é de não deixar justamente a televisão ser a babá do nosso filho. A responsabilidade que nós temos, irmãos, é de estar instruindo o menino no caminho que ele deve andar. A responsabilidade que nós temos, irmãos, é de estar corrigindo os nossos filhos, é de estar, irmãos, vivendo em união, é de estar, irmãos, adorando, glorificando o nome do nosso Deus acima de todas as coisas, porque a união se dá quando o povo reconhece a grandeza de Deus na sua vida. Contudo, irmãos, debaixo da dispensação da lei, havia, por sua vez, uma grande responsabilidade sobre os ombros de um homem chamado de sacerdote. Ele, uma vez por ano, precisava, irmãos, por sua vez, se vestir de uma indumentária branca e depois de uma outra indumentária colorida, cuja orla, ou seja, a borda da indumentária colorida, ela tinha, irmãos, romãs e tinha, na verdade, símbolos. E esse sacerdote, ele precisava entrar no lugar santo. Enquanto ele entrava no lugar santo, o povo de Deus ficava do lado de fora. O sacerdote, irmãos, pegava o sangue do animal nas mãos, e quando na verdade ele passava, irmãos, por trás do véu, ou seja, o véu, irmãos, ali naquele tabernáculo, ele pesava, irmãos, 1 tonelada. E este véu, queridos irmãos, precisava ser arrastado quando era feita a limpeza, justamente daquele lugar do tabernáculo. Ele era arrastado por 12 juntas de boi, de tão pesado que era. O sacerdote, na verdade, ele passa por trás do véu e ele entra no lugar do santo, o santíssimo lugar, onde está a arca. E ele, na verdade, molha as duas mãos com o sangue de um cordeiro, de um animal. E ele passa por trás da arca, irmãos, e ele vai em cima da arca, e ele, na verdade, asperge o sangue do cordeiro em cima da arca. E o sacerdote levanta a mão, fechando os olhos, irmãos, e ele espera um som vindo do céu. E o som, irmãos, que ele espera é o som das nuvens se juntando, é o som das nuvens, irmãos, descendo até aquele lugar. E quando a nuvem, irmãos, desce até aquele lugar, em cima das asas dos querubins que está justamente na arca, desce a presença do Deus Todo-Poderoso. E quando Deus desce em cima das asas, irmãos, daqueles querubins,
justamente ouvisse de fora o sino batendo, porque o homem, quando vê a glória de Deus, irmãos, naquela época ele tremia, ele não aguentava, irmãos, era muita alegria, muita felicidade, e ele na verdade ficava descontrolado, e quando ele tremia, o corpo todo, o coração saindo quase pela boca, porque Deus estava ali, naquele lugar, porque Deus estava aceitando o sacrifício daquele povo, porque na verdade aconteceu, os sinos batiam, e o povo dizia: o sacerdote está vivo, este ano será um ano de paz, um ano de prosperidade, um ano de felicidade, porque Deus aceitou o nosso sacrifício. O povo se unia assim, irmãos, mas de maneira diferente. O povo se unia do lado de fora do templo, só podia entrar o sacerdote. Hoje o povo se une do lado de dentro do templo. Hoje, irmãos, quando nós fechamos os nossos olhos e quando nós direcionamos a nossa mente ao Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso na verdade age em nossas vidas, porque Ele já está no nosso coração através do Santo Espírito, e Ele recebe no trono da graça a nossa adoração, e Ele se alegra, e quando Ele se alegra, irmãos, Ele faz justamente com que nós sejamos fortalecidos, porque a Bíblia diz em Neemias capítulo 8, verso 10, parte C, que a alegria do Senhor é a nossa força. O povo de Deus precisa estar unido mais do que nunca. O inimigo, irmãos, tem trabalhado para dividir, para separar a igreja do Senhor. A Bíblia diz em João 10:10 que ele veio matar, roubar e destruir a sua vida, destruir o seu casamento, destruir o seu trabalho, destruir a sua igreja. Mas você precisa ter uma consciência no seu coração. A primeira consciência que você precisa ter no seu coração, na sua vida: eu sou uma única pessoa. A segunda consciência que você precisa ter em sua vida: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. A terceira consciência que você precisa ter em sua vida: é bom e agradável aos olhos de Deus quando nós estamos unidos como igreja. Por isso eu e você, nós temos uma grande responsabilidade sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, levantar o altar de nossas casas. Muitas pessoas, irmãos, têm falado por aí que as nossas palavras são poderosas, mas isso é mentira. Somente a palavra que sai do nosso coração, essa sim é a palavra poderosa. Porque existem muitas palavras que saem da nossa boca, irmãos, sem pensar. Nós falamos, irmãos, sem pensar. Nós julgamos as pessoas sem pensar. Nós, irmãos, nos colocamos no lugar de Deus e não reconhecemos o que Deus, na verdade, quer que nós façamos. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7, verso 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que o apóstolo Paulo faz? Fala desta maneira, faz. Porque na verdade, irmãos, no século I, todo homem que assassinasse outro homem, matasse outro homem, a única pena que ele tinha era a seguinte: eles amarravam o corpo do outro homem nas costas dele, e aquele corpo precisava apodrecer.
Os pedaços do corpo daquele homem que ele matou precisava porque se desfacelar no corpo dele mesmo. Hoje, quando um homem mata o outro, o que acontece? Ele é julgado. Pega 10, 20 ou 30 anos de prisão. Mas no século I, era amarrado o corpo daquele homem nas costas dele, e em todos os lugares que ele fosse, ele levava aquele corpo até apodrecer todo. Imundícia. Essa era a lei impetrada sobre o homem no século I. Aí o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está dizendo o seguinte: eu sou falho, eu sou pecador, eu sou cheio de erros. Quem vai me livrar desse corpo pecador? Quem? Versículo 22 do capítulo 7 de Romanos, ele diz assim: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Deu para entender? Todo homem, irmãos, toda mulher tem um combate dentro da vida. Lutar contra o seu querer, lutar contra a sua vontade, para agradar o seu Deus, para exaltar, para glorificar o nome do seu Deus acima de todas as coisas. Você é único, você é exclusivo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. O seu nome no céu, no livro da vida, não foi escrito com uma lapiseira, não foi escrito com giz, não foi escrito com caneta, não foi escrito com carvão. O seu nome foi escrito no livro dos céus com sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Amém. Pois não há borracha que possa apagar o seu nome. Ninguém consegue tirar de sobre a sua vida a propriedade exclusiva que você é de Deus. Contudo, meu irmão, minha irmã, toma posse das bênçãos pelas quais o Senhor tem reservado sobre a sua vida, sobre o seu coração. Lembra-se que existe no mundo 7 bilhões de pessoas, e que dessas 7 bilhões, nenhuma tem a mesma digital que a sua. Você é exclusivo, você é especial. Toma posse da bênção que Deus derramou sobre a sua vida, e seja mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós precisamos, irmãos, ter propósitos firmes e definidos nas nossas vidas, para que nós possamos levantar o altar de nossas casas. Nós precisamos saber, irmãos, quem somos, onde estamos e qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e para os nossos corações. Isaías 26, verso 3 diz que o Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque o Senhor sabe que esse confia nele. Tem paz aquele que tem um propósito firme no coração, aquele que sabe o que quer, aquele que tem vivido uma oração sincera, glorificando o nome do Todo-Poderoso acima de todas as coisas. Irmãos, quando nós fazemos isso, Deus age de maneira sobrenatural em nossas vidas. Muitas vezes nós queremos, irmãos, receber as bênçãos do Senhor, mas de braço cruzado e em casa. Ah, Senhor, me abençoa, Senhor, eu te peço. E o Senhor, sim, eu te abençoo.
mas você tem adorado o meu nome. Sim, eu te abençoo. Você tem estado na minha casa, você tem estado em comunhão com a minha igreja, que é a igreja do Senhor. Você tem tido amor pela minha causa. Ah, Senhor, tem vezes que não dá, sabe? Tem vezes, na verdade, que é futebol que eu tenho que ir. Tem vezes que tem a novela das 8 ou das 7, Senhor. Mas tem vezes, Senhor, na verdade, eu estou muito cansado. Não dá para mim ir, Senhor. Aí o Senhor, na verdade, tu espera mais um pouquinho. Eu vou te dar a bênção, mas espera mais um pouquinho. É assim que Deus age. Deus, na verdade, quer que nós tenhamos, irmãos, um propósito firme. Ele quer que nós, na verdade, saibamos o que nós queremos para as nossas vidas, para que possamos apresentar a Ele. Deus não negocia com criatura, tá, gente? Ele está acima de todas as coisas. Em diversas religiões, pregando que Deus, na verdade, exija de Deus, diga para Deus, Deus tem que fazer. Não, Deus não tem que fazer nada. Nós é que temos que fazer, prestar um culto de adoração e louvor a Ele, agradar a Ele, exaltar, glorificar o seu nome acima de todas as coisas. Precisamos estar alertas. Precisamos, irmãos, sim, trazer nossos filhos para a casa do Senhor, educá-los na casa do Senhor, porque amanhã pode ser tarde demais. Não profetizo isso para a sua vida. O meu desejo é que você tenha êxito, vitória, prosperidade. O meu desejo é que seu filho, sua filha cresça e seja uma bênção nas mãos de Deus. Esse é o meu desejo para o seu coração. Mas é necessário que você queira tomar posse das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as suas vidas. Quando nós desejamos isso, nós temos alegria em estar na casa do Senhor. Tem gente que vai à igreja, irmão, só para agradar pastor. Pastor é homem, é falho, é pecador. Presta muita atenção nisso. Pastor não te leva para o céu. Vem à igreja para agradar a Deus. Tem gente que deixa de ir na igreja por causa do pastor. Pastor é homem, é falho, é pecador. Pastor não vai levar você para o céu. Presta muita atenção nisso, porque isso é de Deus. Faça a sua parte. Exalta, glorifica, magnifica o nome do Todo-Poderoso, porque Deus quer receber a sua adoração. Deus quer que você faça a sua parte. Deus quer que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus, mas você precisa querer. Porque em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É assim que Deus age. Levante o altar de sua casa. Toma posse das bênçãos que o Senhor tem reservado para você. Que você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que agrada a Deus, entre aquele que exalta, entre aquele que tem o prazer de estar na casa do Senhor, exaltando, glorificando o seu nome acima de todas as coisas. Nunca, meu irmão, vivo uma vida de aparência. Nunca vivo, irmãos, como os fariseus viviam, demonstrando para os outros: eu sou espiritual, em praça pública, mostrando para os outros: olha, eu estou com olheira. Eu, na verdade, orei a noite toda para que as pessoas
mais. Mas Jesus chegou, olhou dentro dos olhos deles e falou assim: raça de víboras, e sepulcrai os seus olhos. Jesus, na verdade, de imediato os condenou. Contudo, eu e você temos a responsabilidade de sermos fiéis a Deus. Temos a responsabilidade de tomar posse das bênçãos que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Mas se você não abrir mão do seu temperamento forte, se você não abrir mão de muitas coisas que impedem o seu relacionamento com a igreja do Senhor, você só vai padecer. Você vai achar que está prosperando, vai achar que é abençoado, mas as bênçãos de Deus nem pensou em chegar em você. Porque não, eu sou desse jeito, eu vou morrer assim, pronto, acabou. Então não é convertido. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, se algum dia você entregou a sua alma, o seu espírito nas mãos do seu Deus, lembre-se, você é a nova criatura. E você precisa ter prazer em estar na casa do Senhor. Mas pastor, eu tenho prazer, eu vou lá uma vez, 2 vezes, 3 vezes por mês. Mas pastor, na verdade eu tenho alegria, eu tenho felicidade. Mas será que você está vivendo isso no seu coração? Ah, pastor, peraí, tem gente lá dentro pior que eu. Tem gente lá dentro, pastor, fala mal dos outros. Tem gente lá dentro, pastor, com diversos erros, pastor. Aí você está fazendo o quê? Julgando igual. Muitas pessoas estão julgando as pessoas. Em Romanos capítulo 8 diz assim, capítulo 2, Romanos 2, verso 1 em diante: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Os outros só estão preocupados em fazer isso aqui, ó. Fulano. Olha lá, fulano. Então como que está se dando? E é da igreja. Satanás, ele é perito nisso, levantar pessoas para julgar. Mas só que quando você aponta, existe um olhando, apontando para o céu, e 3 apontando para você. E existe a Bíblia dizendo assim, que você é indesculpável quando você julga o seu irmão. Primeiro, porque você não é Deus, só Deus é juiz. Segundo, que você precisa, na verdade, olhar para dentro de si mesmo, ver os seus pecados. Terceiro, a sua função é prestar culto de adoração e louvor ao seu Deus. E, acima de tudo, estar em comunhão com a igreja do Senhor. É isso que eu e você, que nós precisamos fazer. Mocidade Avante por Cristo, 26 anos. Muitas provas, muitos problemas, muitas dificuldades, porém o Senhor tem estado com vocês. O Senhor, de maneira sobrenatural, tem abençoado a vida dos irmãos. Sempre os irmãos têm passado por momentos, na verdade, difíceis. Às vezes não conseguem chegar aqui pela chuva. Mas os irmãos têm sido, por sua vez, guerreiros. Têm colocado em seus corações o desejo de estarem adorando, glorificando o nome de Deus acima de todas as coisas. Contudo, aprove a Deus nos conceder nesta tarde o direito de podermos agradecê-lo pelas muitas bênçãos que Ele tem derramado sobre esta igreja, sobre a mocidade Avante por Cristo. Que Deus esteja abençoando os irmãos continuamente no nome de Jesus. Amém, irmãos? Nos colocamos de pé.
nesse momento, oramos ao Senhor, encerrando o culto desta tarde. Feche os seus olhos. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos pela beleza da tua santidade. Te pedimos, ó Deus, sabedoria e conhecimento dos altos céus, para que possamos educar os nossos filhos, para que possamos, ó Deus, levantar o altar da nossa casa, para que possamos, ó Deus, no nome de Jesus, fazer a diferença, olhando para dentro de nós, em primeiro lugar, exaltando, meu Deus, glorificando o seu nome, acima de todas as coisas. Eu te peço, abençoa a tua igreja, abençoa, meu Deus, a mocidade avante por Cristo. 26 anos, até aqui o Senhor nos ajudou, e com certeza continuará nos ajudando. Por isso, ó Deus, que as suas ternas bênçãos, que o seu poder, que a sua graça, que o seu amor esteja superabundando os nossos corações, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus